Uma das coisas que mais me motiva a participar do processo pelo Novo, e se eu só participaria pelo Novo, é a ideia de que política não pode ser carreira. A gente não demoniza a política, porque a gente entende que política é importante, e mais do que isso a gente entende que se as pessoas de bem, as boas pessoas, as pessoas competentes não participarem da política, outras pessoas com má intenção, incompetentes, vão participar e vão ocupar esse espaço. Então esse espaço existe, ele não vai deixar de existir, e é melhor então que as boas pessoas, as pessoas competentes, as pessoas bem intencionadas e que saibam apresentar resultados, o ocupem. Me incentiva muito no Novo o fato de que você não pode ter uma carreira política, o que acontece mediante proibição de reeleição. Então você não pode ser um vereador para sempre, um vereador que vai ser eleito 4, 5 vezes. Você não pode ser um deputado para sempre, com 7 legislaturas. Você tem, no máximo, uma reeleição. Depois, ou você vai tentar um cargo diferente na política, ou você vai voltar para a sua vida privada. A política, vamos dizer assim, que está numa fase de aprendizado ainda, ela é feita na esperança de que uma pessoa resolva o problema, que um líder carismático resolva o problema. E quando a gente olha para o passado da história do mundo, a gente vê que onde os líderes chamaram para si mesmo a solução de tudo, eles perderam a grande oportunidade de formarem equipes, porque mentes somadas são mais fortes do que mentes solitárias. Então nós, dentro da nossa proposta do Novo, entre mim e Orlando, e toda essa estrutura de vereadores que está se oferecendo para Florianópolis, nós oferecemos um time que está unido, levando uma bandeira liberal, uma bandeira de liberdade, uma bandeira de produtividade. Então eu vejo que Orlando e Barbosa vão compor uma equipe que vai se somar a outras pessoas para mudar a maneira de conduzir a política em Florianópolis, e queremos ser exemplo para o Brasil inteiro. Que é um problema na estrutura política partidária do país como um todo, né? Eu penso que só é possível realmente você conseguir uma maior participação democrática por parte da sociedade se houver uma reforma política séria. Fora isso, eu realmente acho muito pouco provável. A velha política vai continuar imperando. Ele tem essa experiência sim de saber exatamente como se posicionar. Ele fez parte do conselho, foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil na primeira gestão aí do nosso grupo, né? E isso tudo é bagagem que a gente aprende, são coisas que nós vamos aprendendo que nos enriquecem no dia a dia e nos gabaritam cada vez mais para conseguir partir para voos maiores, como no caso a política de partido mesmo. Florianópolis fez algo fantástico, conseguiu ser conhecida no mundo inteiro como a Ilha do Silício, ou seja, um polo de inovação aqui no Brasil, porque o nosso capital intelectual, o nosso empreendedor local, ele é inovador. Mas por que a gente tem que limitar isso, essa inovação, essa capacidade de empreender apenas ao setor privado? Por que nós não podemos também levar essas práticas inovadoras lá para a administração pública? Eu tenho certeza, fazendo isso, nós conseguiríamos entregar muito mais. Poderíamos focar na ponta, em quem precisa. O nosso foco tem que ser esse, resultado. Isso que é o objetivo, é isso que a gente precisa. Não focar no meio. O que a gente precisa entregar é resultado lá no final. E aí eu tenho certeza que nós seríamos um case, não só de inovação na área privada. Por isso eu tenho certeza também que os dois, o Orlando e o Barbosa, são aqueles que conseguem unir, trazer do privado o que é bom e levar para a nossa administração pública e inovar lá na prefeitura da capital. E o Orlando é um cara que é formado em Direito, professor da Universidade Federal. O Barbosa, um médico, já foi candidato a deputado federal pelo Novo. Tenho certeza absoluta que eles são boas opções para Florianópolis. Então, é claro que quando eu penso em entrar na política, eu estou pensando num futuro melhor. E esse é um futuro melhor para muitas pessoas, incluindo meus filhos. Eu fico pensando que, por exemplo, se daqui a 20 anos essa cidade for uma cidade melhor para viver, mais segura, com mais oportunidades, meus filhos vão se beneficiar também desse conjunto de oportunidades. É diferente da velha política, onde as pessoas querem que aqueles que estão próximos se beneficiem de oportunidades criadas pelo Estado. E a função do prefeito é exatamente destravar a cidade para que os seus agentes econômicos consigam fazer mais coisas.
para que os seus agentes culturais consigam fazer mais coisas, para que as pessoas que participam da cidade tenham mais oportunidades. Eu fico pensando que um projeto que deixou de sair, um hotel, por exemplo, que deixou de gerar vários empregos, e um desses empregos pode ter sido para um menino pobre do morro que, por não ter esse emprego, foi aliciado pelo tráfico e aos 25 anos tomou um tiro na cabeça e deixou a mãe, deixou mais 2 ou 3 irmãozinhos e a mãe chorando e tudo mais. Isso tudo porque aquele projeto não saiu. As pessoas não pensam isso às vezes. É difícil visualizar porque são conjecturas, mas isso pode acontecer. Isso acontece, na verdade. Cada projeto que deixa de sair são várias vidas que deixam de alcançar a plenitude. Realmente, vou votar convicto, não por ser meu filho, mas pela pessoa que ele é. Às vezes eu vejo até alguns comentários no Facebook dele falando não adianta falar porque político é tudo igual. E eu paro e penso, não, começa que ele não é político profissional, ele está político, né? Não precisa ser tudo igual, não deve ser e não precisa ser. Tem gente que pode ser boa, tem gente que pode ser honesta, tem gente que pode fazer aquilo querendo melhorar. Eu não preciso da política, no sentido de que eu não dependo dela para viver. Então, por não depender dela para viver, eu não sou obrigado, eu não sou forçado, eu não sou nem incentivado a fazer compromissos ou sacrifícios dos meus valores. É isso. Eu acredito num conjunto de ideias, esse conjunto de ideias vai estar muito claro para as pessoas e quem acreditar junto vai votar. Quem não acreditar, não vota. Para mim é muito simples. Não tem essa de ficar ajeitando o discurso, mudando o discurso para tentar ser o mais popular. Não. As ideias são essas. Elas não são imutáveis, as pessoas são diferentes, nós vamos ouvir ideias diferentes, mas o core value, o conjunto-chave de valores, esse é imutável. Mais liberdade, menos burocracia, uma cidade melhor, o Estado focado em educação, saúde, segurança, disciplina fiscal é fundamental, porque, que é isso que as prefeituras, o Estado e a União podem gastar mais do que arrecadam e o Zé da Silva, a Dona Maria, não pode? O que acontece se a Dona Maria, num determinado mês, gastar mais do que recebeu, do que ela teve de renda? Cara, vai virar uma bola de neve. A vida da Dona Maria vai virar um inferno e ela vai se arrepender amargamente. Por que para o Estado não é a mesma coisa? Por que para a prefeitura não é a mesma coisa? Disciplina fiscal, fundamental. Essa janela está se abrindo. A população vai ter diante de si uma grande oportunidade. Se ela olhar para o passado, ela vai observar o quê? Que houve muitas gestões sucessivas e os problemas continuaram os mesmos. E chega nas eleições, os mesmos fazem um jogo para a torcida. E é asfalto que a gente vê, e pinta aqui, e bota uma plantinha ali, e o saneamento básico continua o mesmo. Os problemas, a essência continua a mesma. Eu, como médico, eu não consigo dormir direito, vendo que 50% da população não tem acesso a esgoto. Esse é um problema que nós temos que resolver. Nós moramos numa ilha, não podemos fazer com que essa ilha fique contaminada em si mesma. Esse é um outro problema desse bairro aqui, de algumas regiões pelo menos. Ele fica morto no fim de semana porque, como ele é um comércio bem tradicional, ele deu 6 horas da tarde, dia de semana fechou. O resto é morto. Isso e a gente sabe que cidade que não tem ou região da cidade que não tem pujança, que não tem vida, fica tudo ruim, fica mais propenso a ter violência, desenvolvimento econômico pior. Nós aqui temos o cidadão que paga os seus impostos, faz a sua parte direitinho, fica esperando o retorno e quando chega esse retorno, continua com esse saneamento básico sem assistência correta. Faz com que as coisas fiquem morosas, dificultadas, quando essa pessoa que quer resolver o problema dela mesma, aquele cidadão que corre atrás, que quer resolver o lugar da escola do seu filho, que quer pagar a sua conta corretamente no final do mês, e chega e tem uma estrutura pública, um trânsito que atrapalha, tem um saneamento que tem doença na sua região, que isso tudo pode ser evitado.
E é claro que você não ter rede de saneamento gera uma série de problemas. Gera um número de doenças evitáveis, um aumento de custos na rede pública de saúde. As nossas praias ficam poluídas, principalmente aquelas de Bahia. Não tinha pretensões políticas e mesmo hoje eu não vejo política como uma carreira. Eu vejo como um estágio da minha carreira. A ideia é embarcar nesse projeto. Se for vencedor, vou ficar 4 anos e deu. Se eu não for, vou embora, vou voltar para a minha vida normal, voltar para o meu escritório, voltar para a minha universidade. Se essa população perceber o que se abre para ela nesse momento e pegar essa oportunidade e colocar lá, experimentar uma nova maneira de fazer uma gestão voltada para o futuro, uma gestão onde as pessoas se complementam, onde não existe personalismos e sim um time, uma equipe que vai adiante. Florianópolis tem alguns problemas. A gente está numa situação confortável em relação a várias outras capitais, mas a gente tem um problema de segurança. Bairro que fica vazio às 6 da tarde como centro, ou bairro que não tem vida no fim de semana, é um bairro que é propenso à violência. Nós temos um problema crônico de saneamento aqui, porque a vida inteira a Companhia Estatal de Saneamento teve a concessão aqui e ela serviu para dar vaga aos políticos e aos amigos dos políticos de plantão e não para universalizar o saneamento. Então isso é um grande problema que a gente vai resolver para valer, e eu sou o único dos candidatos que tem coragem de fazer isso. É um absurdo, é inaceitável que a cidade que se propõe a ser o Vale do Silício do Brasil tenha apenas 50 e alguma coisa % de cobertura de saneamento. É inadmissível isso. As nossas escolas, elas são cosmeticamente bonitas, mas os índices do IDEB têm sido péssimos e não é falta de dinheiro, porque o nosso orçamento por aluno é um dos maiores do país, então é uma questão de investir melhor e não de investir mais. E saúde a gente tem o que melhorar, a gente tem uma rede básica de saúde legal, mas dá para melhorar bastante. Se por um lado o Estado tem que dar uma saúde melhor, a gente tem que exigir cidadãos mais responsáveis. Quase 30% das consultas marcadas não são realizadas porque o cidadão não comparece. E tem um custo. E o sistema só é gratuito nominalmente, mas ele tem um custo violento. Ele é pago antecipadamente pelos cidadãos. Isso é importante, a gente tem que exigir responsabilidade também das pessoas que usam o SUS. Toda vez que eu ajudo alguém que o benefício termina nela, eu estou, às vezes, com esse mesmo recurso, deixando de atender alguém que poderia multiplicar esses recursos. Então, o gestor ele tem que ter essa sensatez de sempre aplicar os recursos onde eles se multipliquem e não onde eles vão se esvair, onde eles vão sumir. Esse é o princípio de condução de vida. As pessoas são diferentes, Vamos pegar o exemplo da minha família. Eu tenho 3 filhos, todos maravilhosos, mas eles são diferentes. Um vai melhor em matemática, outro vai melhor em português, tem um que é mais atlético, outro que é mais artística. Eu acho importante entender isso. As pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. Não faz sentido a gente dar tratamento igual, idêntico para todo mundo, a gente tem que entender as necessidades e dar uma igualdade de oportunidades. Mas as pessoas são diferentes, isso não é nenhum problema. Minha família tem imperfeições, como todas as outras famílias, e mesmo assim nós somos muito felizes. E a gente mora na melhor cidade do país. A gente tem um povo honesto, trabalhador, esforçado, que quer o melhor para si e para a família. Por isso, a gente não pode se contentar com uma prefeitura e com uma gestão mais ou menos. A gente precisa e merece o melhor. E é por isso que eu quero ser o próximo prefeito de Florianópolis.